vamos hoje gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal. E o vídeo de hoje é sobre a psicanálise dos contos de fada, igual esse aqui atrás. E nós vamos falar sobre a Bela Adormecida. Vocês conhecem? Eu conheço. A Bela Adormecida é aquela história que ela perde o sapato e no final da história vira abóbora? Não, eu sei. Não tem nada a ver com isso. A história de hoje vai ser sobre a Chapeuzinho Vermelho, que comeu uma maçã envenenada e, depois de tudo isso, ela conseguiu sair do reino pela transição. Não é isso. Não, é sim. Não, a gente tá brincando. Não é isso. Primeiro que nós vamos deixar claro que nós não somos psicólogas, tá? Nós somos estudantes de psicologia e nós vamos trazer esse livro hoje para vocês, que é a Psicanálise dos Contos de Fada, do Bruno Bettelheim, onde ele, nesse livro, explora a importância do significado dos contos de fada na vida de uma criança, né? Porque a tarefa mais importante na criação de uma criança é ajudar ela a entender o significado da vida, né? E, infelizmente, muitos pais hoje, eles acham que as crianças têm que entender esse significado tão, assim, adulto quanto eles entendem. Mas as crianças, elas entendem isso de acordo com o seu desenvolvimento, dos corpos e das mentes dela, né? De acordo com a sua faixa etária. E com respeito a essa tarefa, né, de ajudar as crianças a encontrarem o significado da vida, nada mais importante do que o impacto dos pais e das pessoas que cuidam dessas crianças. E, em segundo lugar, da nossa herança cultural. E é aí que entra a literatura para ajudar essas crianças a encontrar os significados. E é importante que a literatura tenha, que os contos de fada tenham uma informação que as crianças possam relacionar com o seu dia a dia, que seja levado a sério os problemas dessas crianças, né? Que sejam tratados com seriedade, para que ela possa ter confiança nela mesma e no futuro. E também, através desses contos de fada, é ensinado lições de moral que nós adultos aprendemos de uma forma abstrata, e as crianças não, elas precisam de uma história adequada à sua faixa etária para que elas possam entender essas lições de moral. E nesse livro fala que, aplicando o modelo psicanalítico, vendo com o olhar psicanalítico essas histórias, o modelo psicanalítico da personalidade, esses contos de fada, eles transmitem importantes mensagens para o inconsciente, para o pré-consciente e para o consciente, independendo de que nível que ele esteja funcionando no momento. Uma criança, ela precisa entender o que está passando no inconsciente dela, e isso é muito importante para que ela saia da dependência infantil, porque por elas mesmas elas não conseguem. Então, por isso que os contos de fadas, eles são muito importantes. A forma e a estrutura do conto fazem com que elas consigam assimilar aquela história com o que elas estão vivendo hoje. E, como eu disse, né, isso ajuda bastante. O interessante é que a criança, ela se identifica com o herói da história. Então, para ela, o que interessa, na verdade, não é o será que quero ser bom, mas sim o com quem eu quero parecer. Então, assim, o que ela pega como exemplo é o herói da história. E ela entende perfeitamente que o herói, ele passa por diversos altos e baixos, ele se sente super abandonado durante a história. E ela se identifica justamente com isso, porque como os adultos, tanto de hoje em dia quanto do passado, tratam as crianças, infelizmente faz com que elas se sintam dessa forma. Mas elas sabem que, apesar de tudo isso, tudo o que ela passar vai valer a pena lá na frente e que ela vai ter pessoas para ajudar quando for preciso. Exatamente. E é engraçado também, é importante pensar nesse livro, no contexto todo, que os contos de fadas, eles não deixam as crianças infantilizadas. É muito pelo contrário. Eles ajudam a que essas crianças trabalhem o seu inconsciente, aqueles conflitos que estão no seu inconsciente. E uma criança, ela já se sente menosprezada porque ela não tem a mesma capacidade que um adulto tem de fazer determinadas coisas. Então, ela está carregada ali de um turbilhão de sentimentos, então é interessante que ela seja apresentada para esses contos, para ela conseguir se identificar com qual personagem que ela está mais adequada ali, que ela pode trazer para si. É verdade, tem até um exemplo
pra falar do meu filho que isso acontece muito. Quando tem passando um desenho de princesa, então ele já logo perde a atenção. Ele assiste uns 5 minutos e já não gosta, porque ele não se identifica, né, com aquilo. Mas quando passa uma coisa de super-herói ou de aventura, acho que ele se identifica que é algo que ele possa acontecer com ele, né? Que ele possa usar, mesmo que ele, isso é inconsciente, né? E é engraçado você ver isso na criança mesmo. É, legal. E até tem uma parte que diz aqui no livro do Conto de Fadas que é interessante, né, que os pais, eles não leiam apenas o conto que eles próprios se identificam ou que eles cresceram ouvindo, entendem? Por quê? É interessante que eles contem diversos contos, porque ele vai saber identificar que se a criança gosta, se a criança não gosta. Se ela começar a gostar, assim como a Bruna citou, do filho dela, ela vai conseguir assimilar com o dia a dia ou com qualquer outro problema que ela esteja passando no momento, e isso vai ajudar ela bastante. Exatamente. E hoje, como tem bastante conto nesse livro, nós separamos o da Bela Adormecida para vocês, e nós vamos fazer uma coisa diferente aí. Uma surpresa. Exatamente. Então, roda aí. Princesa! Princesa! Acorda, princesa! Tá bom, tá bom, tá bom. Desculpe, gente. Tirando só uma sonequinha aqui depois de tantos anos, sabe? 100 anos dormindo, você acostuma, né? Como vocês perceberam, não, eu sou a Bela Adormecida, também conhecida como Princesa Aurora, né? Bom, vou contar um pouco da minha história. Meus pais, de início, não conseguiram ter um filho tão cedo. No entanto, um dia, quando a minha mãe estava passeando pelos jardins, ela encontrou um sapo no poço e o sapo falou que dentro de um ano ela teria um filho. Dentro de um ano, cá estou eu. Linda, nossa, maravilhosa. Assim que teve a minha festa, né, de batizado, quando eu nasci, foram convidadas umas fadas e não pôde ser convidada uma bruxa porque ela má, né? Não é legal. Aí cada fada foi concedendo um dote pra mim. Um foi beleza. Você viu? O outro foi beleza. Um dom atrás do outro. Só que por conta da bruxa não ter sido convidada, ela se sentiu ofendida. Então ela chegou na minha festa e me lançou uma maldição. Que quando eu alcançasse uma certa idade, né, próximo da adolescência, eu espetaria o meu dedo em uma roca e dormiria ou morreria por cerca de 100 anos. Veio outra fada, né, que não tinha ainda me dado um dom e falou, não, ela não vai morrer, ela vai dormir durante 100 anos. Bom, e foi isso que aconteceu. Um belo dia eu estava andando pelo castelo e avistei uma torre. Resolvi olhar essa torre, verificar o que tinha lá. Nunca havia passeado por ela, não sabia do que se tratava. Subi as escadarias. Encontrei uma porta com uma fechadura muito difícil de ser aberta. Depois de mexer um pouco, por conta da velhice, ela acabou abrindo. Encontrei uma velha senhora que estava numa roca, numa espécie de máquina de madeira, fiando alguma coisa. Perguntei para ela, velha senhora, o que a senhora está fazendo? Ela me respondeu, estou fiando um tipo de tecido. Por curiosidade, fui verificar, né? Cheguei próximo da máquina e, por acidente, acabei espetando meu dedo. E após sangrar o dedo, acabei adormecendo por cerca de 100 anos. Durante todo esse período, o reino inteiro adormeceu. Meus pais, cavalos, o reino inteiro. Foi criado até cerca à volta do castelo, uma espécie de muro de espinhos que não permitia a entrada de ninguém. Então o reino ficou totalmente fechado e eu fiquei esse período todo dormindo por cerca de 100 anos. Um tempo depois de vários jovens, várias pessoas tentarem entrar no reino, no castelo, para verificar o que acontecia, um belo dia os espinhos se tornaram flores, como que mágica, e uma pessoa passou, um príncipe, um jovem, conseguiu entrar. Ele entrou no castelo, né, me avistou na cama lá, dormindo há muito tempo. Ele pegou e me deu um doce beijo, que com esse beijo eu acabei acordando, despertando, e com isso todo o reino acordou. Então, finalizando a minha história, após esse beijo eu voltei à minha vida normal, percebi que eu havia tido mudanças,
mas que eu consegui assimilar essa felicidade e vivemos felizes para sempre. A gente espera que vocês tenham gostado. Agora a gente vai apresentar uma visão psicanalítica do conto da Bela Adormecida de acordo com a psicanálise do conto de fadas que a gente mostrou agora no início do vídeo. Então, no livro fala que a adolescência é uma fase de grandes mudanças e rápidas, né, que vão de total passividade a grande atividade, também onde o adolescente ele busca um comportamento de pôr-se à prova, um comportamento perigoso. Isso é demonstrado nos contos de fada, quando o herói ele vai em busca de aventuras. E no conto da Bela Adormecida, ele enfatiza a concentração em nós mesmos, né? Que essa demora em nós mesmos. Quando a gente faz isso, é necessário para alcançar grandes realizações. Então, no início do conto, fala que o rei e rainha, eles tentavam ter um filho há muito tempo e eles não conseguiam. Isso para a psicanálise é interpretado como que a gente tem que esperar muito tempo para a gente ter uma realização sexual. E logo em seguida disso, a rainha ela vai para um poço onde vem uma rã e fala que daqui a 1 ano ela vai ter um filho. Para a psicanálise também tem uma explicação, né? Sim. De acordo com a psicanálise, o sapo nos contos de fadas, ele tem uma imagem de fertilidade. Então, no dia a dia, nós sabemos que as crianças, ao ver um sapo, até mesmo pelo que as mães falam e tudo mais, elas têm um sentimento de repulsa quanto a esse animal, né? E aí, como que funciona? O pré-consciente das crianças, ele identifica, como que ele identifica? Como o sapo sendo um ser viscoso e pegajoso, ele assimila com um órgão sexual. E pelo sapo inchar, ele assimila com a eretibilidade do pênis, do órgão sexual masculino. Então, por mais repulsivo que o sapo seja, em vários outros contos, inclusive nesse da Bela Adormecida, os contos eles demonstram que ele pode se tornar uma coisa bonita, mas ele precisa acontecer, ele precisa ser vivenciado no tempo certo e da maneira correta, da maneira que a criança necessita. Aí, depois, seguindo a história, né, a princesa Aurora nasce, de acordo com a previsão do sapo, e no batizado dela vem as fadas dar a sua bênção, né, enfim, conceder qualidades, virtudes, que eles falam, virtudes que ele fala no livro. Na versão psicanalítica ele não dá nenhuma ênfase a essas fadas, ele fala que não tem nenhum significado. Então é lançada a maldição, que quando ela completar 15 anos, ela vai espetar o dedo numa roca e vai cair num sono profundo. Essa maldição, para a psicanálise, é a menstruação. Então, por isso que o rei ele manda queimar todas as rocas de todo o reino, porque ele não quer que a filha dele menstrue, porque com a menstruação ela vai estar pronta para a atividade sexual. Tanto que a rainha, que é a mãe, ela não manifesta nenhum tipo de atitude, ela não fala nada, porque no fundo a nossa mãe sabe que isso vai acontecer, né? Voltando um pouquinho aí, antes da Aurora, né, que é a princesa, furar o dedo, enquanto ela sobe as escadarias, que segundo a psicanálise, especificamente nos sonhos, representa as experiências sexuais. E aí no fim da escadaria ela encontra a porta com uma chave já na fechadura. Esse quarto fechado, ele representa os órgãos sexuais femininos e essa fechadura, a cópula, que seria, né, o ato sexual em si. E aí depois que a Aurora ela entra no quarto, ela encontra a senhora, né, a velha. Ela consegue entrar no quarto e ela se depara com a senhora e aí ela fura o dedo e sangra, entrando aí no sono profundo de 100 anos, né? Isso, e só pra
enfatizar mais essa parte da maldição. Sangramento, né? Isso. Na página 326 diz o seguinte: a história da Bela Adormecida imprime na criança uma ocorrência traumática, como o sangramento da moça no início da puberdade e depois na primeira cópula. Tem consequências felizes. Implanta o pensamento de que esse acontecimento devem ser levados a sério, mas não precisamos temê-los. A maldição é uma bênção disfarçada. E a gente voltando à história, depois que ela fura o dedo, dorme todo o reino junto com ela. Então, quando isso acontece, ergue-se um muro de espinhos em torno desse reino. E durante esse tempo que tem esse muro de espinhos, vários príncipes eles tentam entrar, né, pra achar a princesa. Só que nenhum deles conseguem. E isso é explicado porque assim, é um alerta para os pais e para as crianças de que quando você tenta iniciar sua vida sexual antes de você estar preparado fisicamente, emocionalmente, isso pode ser algo destrutivo para você. Então, na história, continua que depois chega um príncipe e esse muro se transforma em flores, que é quando ela já está pronta, física, emocionalmente, para o casamento, para o amor e para o sexo. Então, esse muro se torna flores para que o príncipe possa entrar. Exatamente. Então, voltando um pouquinho do sono profundo que é comentado no conto, a partir do momento que a Aurora ela dorme para o mundo dorme para ela também. Então, trazendo para a atualidade, seria o período de passividade, o período de latência, que é onde o adolescente ele está se encontrando. Então, ele está numa fase de descobertas do seu próprio corpo, ele está entendendo o real significado dos seus órgãos sexuais. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Só para enfatizar, no começo do vídeo a gente comentou que nós não somos psicólogas, então teve algumas coisas que nós não nos aprofundamos porque não temos propriedade. Então tem alguns assuntos que tem que ter um embasamento maior. Essa parte de psicanalítico do Freud é um pouquinho mais complexo, mas aí eu acho interessante vocês darem um comentário aí embaixo, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Valéria. Tchau.